Olá, queridos, bem-vindos de volta ao canal Pastora Cíntia Horn, que você é muito bem-vindo. Quero te pedir que você se inscreva, que você compartilhe os nossos vídeos, que você que está acompanhando as aulas, estamos na série Bem-aventuranças nesse momento, nós vamos estar elencando hoje a outra bem-aventurança, da qual vamos pormenorizar com palavras em grego, vamos deixar bastante elementos para que a gente possa entender o texto. E nós vamos, então, compartilhar a tela já, mas eu quero te pedir que, se você está acompanhando essas aulas, então que você esteja também vendo desde o início as playlists, tem bastante coisa. Tem a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses exegeticamente vista lá desde o seu capítulo 1 até o capítulo 5, a primeira carta, tem bastante coisa para que você possa estar aí estudando, entendendo mais os textos, entendendo um pouco mais como é que faz essa exegese, essas interpretações. Nós hoje vamos estar falando de fome e sede de justiça. Faz parte lá do nosso sermão do monte, como chamamos, e ela começa exatamente Mateus 5:6 com essa bem-aventurança no seu verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu olho aqui para o meu texto grego e eu estou vendo bem-aventurados que têm fome ou têm falta de algo para comer e sede e de justiça que serão saciados. Porque serão saciados, mais ou menos essa interpretação, ela tem muita riqueza aqui no grego, para que a gente possa fazer essa tradução. Eu vou pegar os termos que não são idênticos, que aqui já estão dentro do contexto, mas o contexto já nosso, que a gente vê já nas interpretações, nos dicionários, nos léxicos, para que a gente possa compartilhar. Então, na primeirinha palavra que eu queria que está elencando a peinal, penúria, ou estar com fome. Então, bem-aventurados que têm fome, trata-se aqui de uma situação de fome de comida, falta dessa comida, uma penúria, uma falta mesmo de alimentação, e muito inteligentemente Jesus colocou aqui algo básico para a nossa sobrevivência na Terra. A gente precisa de comer, a gente precisa de comida, a gente precisa de alimentação. A segunda palavra é estar sedento, estar com sede. Então, nós temos essa palavra também, que Jesus também inteligentemente colocou aí, também é outra coisa básica para a nossa sobrevivência. Água, precisamos de água. Ninguém pode sobreviver sem estar alimentado e também estar com água em seu organismo. Então, nós temos aí dois elementos que são colocados nesse verso e ele fala bem-aventurados. Como bem-aventurados os que têm fome, né? E bem-aventurados os que têm sede. Mas ele completa o verso de justiça e termina serão saciados. Essa palavra justiça, ela tem um campo semântico enorme no nosso cânon. Então, o que que a gente vai elencar aqui? Algumas interpretações, além de saber como é a palavra. A palavra é justiça, retidão, equidade, aquilo que é correto ou justo. Tudo, isso já é uma interpretação, tudo que se conforma à vontade revelada de Deus, que Deus tem um padrão de conduta para o cristão que é em justiça, em retidão e equidade, e nós temos então esse padrão a seguir. Como Jesus está falando de um padrão, de um modus vivendi, está falando de uma maneira de ver, e está dizendo que bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, desse andar reto, desse andar correto, de estar de acordo com a vontade de Deus,
de acordo com o padrão que Deus tem para cada cristão. Então, esse aí é realmente feliz. E é interessante que quando Jesus fala disso, ele está trazendo à nossa mente duas coisas que são básicas para a sobrevivência: a fome e a sede. Essa palavra também, quando ela vem acrescentada, e eu botei aí de Caiocine, TU, Justiça de Deus, porque você pode estar pensando, não, mas pode estar falando dos justificados. As pessoas são justificadas em Cristo após aceitarem a Cristo e ter o perdão de pecados. É uma interpretação que eu também já vi. Também pode estar falando sobre a justiça de Deus. Ah, eu tenho fome e justiça, que Deus faça justiça. Também é uma interpretação que eu também já ouvi. Mas em Mateus, como ele está dando parâmetros para nós, até parâmetros que têm uma promessa, um futuro, ele coloca aqui, e aí eu vou fechar essa interpretação com isso. Essa palavra que é saciar, satisfazer. O que nosso verso diz? Vamos voltar lá no nosso verso. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, tanto uma interpretação quanto outra interpretação, essa nossa satisfação, esse estar fartos, saciados, ele vai acontecer de uma maneira que nós temos aqui a justiça como retidão, nosso procedimento de agradar a Deus vivendo retamente, como também a justiça de Deus vai nos satisfazer também, escatologicamente falando, vamos conjecturar isso. Então, também não está de todo ruim a interpretação. Não podemos perder de vista que temos aqui um padrão para seguir. Se você pega lá as aulas do Bíblia Aberta, desde a aula lá do Bíblia Aberta na playlist, e que você vê a maneira e a linguagem que temos dentro da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aí você vai lá crescendo na aula 2, na aula 3, e você vê Paulo falando aquela igreja que ele havia formado, dos Tessalonicenses, você vai ver um padrão de conduta ali requerido daquele que é convertido a Deus. Então, nós temos, então, realmente um padrão para estar vivendo nessa terra. E esse padrão é essa retidão, essa justiça. E nós seremos fartos. Eu coloquei aqui a ilustração desse lindo banquete, porque estamos falando de fome e sede. Então, nós temos aqui comida, nós temos em abundância, nós temos água, então nós vamos estar saciados. E nós temos essa promessa, nós seremos saciados. Então, se você for refletir sobre o verso, e eu te convido a fazer essa reflexão, além dessa que eu vou elencar aqui, você pode colocar nos comentários o que esse trecho te trouxe, o que esse verso te trouxe de reflexão. Pode implementar aí nos comentários, será bem-vindo. Mas essa eu vou elencar aqui para nos fazer pensar um pouco. Nós temos fome e sede de quê hoje em dia? Porque o verso fala: feliz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, serão fartos. Então, qual é a fome e a sede que você tem hoje? Será que é fome e sede de estar fazendo a vontade de Deus, de estar andando retamente, de praticar justiça diante dos homens e de Deus, agradando a Deus com essa justiça reta? E outra, essa fome e sede, se fosse uma justiça escatológica no final, onde ele vai fazer juízo, o Senhor vem fazer juízo, você também tem esse anseio? Então, qual fome e sede que temos hoje? Eu convido você a refletir sobre isso. Estamos vivendo num mundo onde temos muitas vantagens e desvantagens.
e nós temos fome e sede de muitas coisas, mas qual é a sua fome e sede que realmente está implementado nesse verso? É realmente dessa conduta que agrada a Deus? Então, eu deixo você com essa reflexão hoje. Quero te pedir que você compartilhe, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima, querendo Deus.